Bom dia, sétimo ano, quinta-feira. Nós combinamos que vocês fariam a tarefa número 13 e agora nós vamos corrigir a tarefa então que está na página 145. São situações problema envolvendo volume, certo? Então vamos lá. Primeiro exercício. Uma caixa de água tem a forma de um paralelepípedo e as arestas medem 6, 8 e 2 metros. Qual é o volume da caixa em decímetros cúbicos? Então, nós temos duas coisas para fazer nesse problema. Primeiro, calcular o volume. Só que quando nós calcularmos o volume, o resultado vai estar em metro cúbico. E a pergunta é em decímetros cúbicos. Então, nós vamos ter que transformar metros em decímetros, certo? Mas primeiro vamos calcular o volume então. Primeiro exercício, volume é igual 6 vezes 8 vezes 2 metros, olha. Então, volume é igual 6 vezes 8, 48 vezes 2, 2 vezes 8, 16, 2 vezes 4, 8, 9. 96 metros cúbicos. Só que nós precisamos transformar em decímetros cúbicos. Então, agora nós vamos voltar na matéria lá do ano passado, ó. Se eu tinha metros e decímetros cúbicos, lembram? Então, 96 metros cúbicos. Para transformar em decímetro, olha, como o expoente aqui é 3, eu completo a casinha com 3 zeros. E aí eu tenho que 96 metros cúbicos é o mesmo que 96.000 decímetros cúbicos. E é aquela ali a resposta que o problema está pedindo, certo? Exercício 2, vamos lá. Em um depósito de 8 metros por 2 por 5 metros, e esses 80 caixotes ocuparam todo o depósito sem folga. Qual o volume de cada caixote? Ora, primeiro nós vamos calcular o volume do depósito todo, com as medidas que nós temos aqui. E depois nós vamos dividir pela quantidade de caixotes que cabe lá dentro, certo? Ou que está ocupando lá dentro. Então vamos ver, olha só. O depósito, nós vamos calcular o volume do depósito, ó. É 8 por 2 por 5, certo? Volume é igual, olha só. Vou fazer de trás para frente que é mais fácil. 5 vezes 2, 10 vezes 8, 80 metros cúbicos. Esse aqui, ó, é o tamanho do depósito que a gente tem. Nesse depósito, eles colocaram 80 caixotes. E todos os caixotes têm o mesmo tamanho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar 80 caixotes e vou dividir por 80 metros cúbicos. E aí eu vou descobrir o volume de cada caixote. 80 dividido por 80 é igual a 1 metro cúbico. Então, cada caixote que eu coloquei lá dentro equivale a 1 metro cúbico, tá? Então, dentro desse caixote eu consigo colocar 1 metro cúbico. Exercício 3. Problema 3. Qual é o volume ocupado por uma pilha de 1,5 dúzia de tábuas, se cada uma delas mede 11 centímetros de largura, 3 centímetros de espessura e 240 centímetros de comprimento? Então, primeiro eu vou calcular, né, o volume aqui de uma tábua, uma só, tá? Então, o volume aqui, ó, é igual
11 centímetros agora, tá? Vezes 3 centímetros, vezes 240 centímetros de comprimento, ó. Volume é igual 11 vezes 3, 33 vezes 240, 7.920 centímetros cúbicos. Esse é o volume de uma tábua só. Mas eu quero saber uma dúzia e meia de tábuas dessas. Uma dúzia, 12. Meia dúzia, 6. 12 mais 6 são 18. Ó. Então, uma dúzia e meia é igual a 18 tábuas. Então, eu vou pegar este número, 7.920, e eu vou multiplicar pelo total de tábuas, que é uma dúzia e meia. Ó, aqui é só pra gente saber por que a gente tá pegando o número 18, tá? Então, vamos lá. 8 vezes 0, 8 vezes 2, 16, e vai 1. 9 vezes 8, 72, mais 1, 73. 7 vezes 8, 56, 57, 58, 59, 63, certo? Vamos continuar a multiplicação, 1 vezes 0, 1 vezes 2, 1 vezes 9, 1 vezes 7, ó. E aí, eu tenho, então, que... qual é o volume? Uma pilha de uma dúzia e meia por 18. Então, o volume será 142.560 centímetros cúbicos, tá? Então, eu calculei o volume de uma tábua, uma dúzia e meia é igual a 18, fiz a multiplicação e esse é o total, se eu empilhar, então, 18 tábuas dessas, certo? Vamos continuar a correção, então. Continuando o exercício 4, em um salão de 7 metros de comprimento por 3 metros de largura por 4 metros de altura, há 120 caixas iguais ocupando todo o salão sem folga. Qual é o volume ocupado por cada caixa? Então, esse problema número 4 é igualzinho ao problema número 2, certo? Então, primeiro, nós vamos calcular o volume do salão, que é 7 metros por 3 por 4. Primeiro, então, nós estamos calculando o volume do salão. 7 vezes 3, 21. Vezes 4, 84 metros cúbicos. Certo? Então, dentro desses 84 metros cúbicos estão 120, o que é? Caixas. 120 caixas. Roberta, 84 é menor do que 120. É isso mesmo, né? Aqui, de forma numérica, ele é menor, mas ele é o salão, certo? Então, ó, eu vou pegar a dimensão do salão e vou dividir pela quantidade de caixas que tem lá. Então, olha só, 84 é maior do que 120? Não. Então, eu vou colocar 0, e vou colocar um 0 aqui, ó. Agora sim eu consigo fazer a divisão. 840 é maior do que 120. E eu vou ver que 120 cabe 7 vezes em 840. Vamos lá? 7 vezes 0, 7 vezes 2, 14, vai 1. 7 vezes 1, 7, mais 1, 8. Olha só. Então, cada caixa que tem lá tem 0,7 metros cúbicos, certo? Exercício número 5, para nós concluirmos. Um tanque tem capacidade
de 8 metros cúbicos e está totalmente cheio de areia. Se retirarmos desse tanque 3.500.000 centímetros cúbicos de areia, quanto restará no tanque em metros cúbicos? Bom, aqui nós temos uma situação que nós não vamos calcular volume, porque a gente já tem os totais que a gente vai trabalhar. Porém, eu tenho duas informações diferentes. Eu tenho a capacidade do tanque em metros cúbicos e eu tenho a quantidade que eu vou retirar de areia em centímetros cúbicos. E a pergunta é metros cúbicos. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar a quantidade de areia que está em centímetros cúbicos e transformar em metro cúbico. Então, eu vou voltar lá na minha tabelinha, ó. Metro, decímetro, centímetro cúbico, certo? Então, vamos lá. Aqui na casinha do centímetro, ó, ficam os 3 últimos zeros. Depois, no decímetro, fica o 500, porque nós temos o expoente 3, então cada casa é preenchida com 3 algarismos. E aqui para o metro ficou faltando, ó, o número 3, tá? Muito bem. O que eu quero fazer? Eu quero transformar em metros cúbicos. Quando o número não tem vírgula, eu sempre imagino a vírgula na última casa preenchida. Né? E o que eu faço com essa vírgula? Eu tiro ela de onde ela está e levo para o lugar que eu quero transformar. O ano passado nós estudamos esta matéria de transformação de unidades, né? Fizemos bastante exercício mesmo. Então, eu tenho aqui então 3.500.000. Esses zeros aqui, pessoal, ó, eu posso deixar de lado para facilitar o cálculo. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu tenho 8 metros cúbicos e eu vou tirar 3,5 metros cúbicos também, ó. Então, 8, vou colocar a vírgula, vou preencher com 0 a casa que está vazia, ó. E vou fazer a subtração, ó. Empresta 5 para 10, 5, 3 para 7, 4 metros cúbicos, né? Então, se eu tirar 3,5 de 8, vão sobrar ainda 4 metros e meio cúbicos de areia, certo? Corrigimos a tarefa e agora nós vamos dar continuidade à matéria que nós estávamos trabalhando ontem, que é área das figuras planas, tá certo? Só um momentinho, a gente já vai continuar a matéria. Ontem, pessoal, nós começamos a falar de áreas. E aí nós comparamos a área do retângulo com a área do paralelogramo. E vimos que para calcular a área de qualquer um dos dois, basta multiplicar base vezes altura. E que para nós calcularmos a área de um quadrado, é só fazer um lado vezes o outro lado, certo? Hoje nós vamos comparar a área do retângulo e a área do triângulo. Vou pedir para que vocês me acompanhem na página 114. Então, nós temos aí, primeiro, um retângulo, né? E do lado dele nós temos um retângulo também, só que ele está dividido em 2 triângulos, olha. Então, primeiro, ó, a área do retângulo é igual. E aqui do ladinho, a área de um triângulo, de um só. O que nós vimos ontem? Que para calcular a área, basta contar os quadradinhos. O retângulo, 6 por 3. Então, ele tem 18 centímetros quadrados. E a área de um triângulo, olha só, aqui os quadradinhos, eles estão pela metade. Então, a gente tem que fazer aquele joguinho, né? Juntar uma metade com a outra para poder formar um quadradinho inteiro.
Se a gente conseguir fazer isso, ó, nós vamos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos inteiros e depois a gente consegue juntar 7, 8, 9 quadradinhos. Então, a área do triângulo é 9 centímetros quadrados. Centímetro porque a unidade de medida que nos foi passada é que cada quadradinho corresponde a 1 centímetro quadrado, certo? Lembrando de ontem também. Então, vamos lá, ó. Na letra A. Qual a medida da base do retângulo? O lado maior. Tem 6 centímetros, ou 6 quadradinhos de 1 centímetro. Letra B. Qual a medida da altura do retângulo? São 3 centímetros, porque são 3 quadradinhos, certo? Letra C. Qual a medida da base do triângulo? Olha, então vamos ver aqui, ó, no triângulo, né, ó, a gente conta assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ó, então a base é isso aqui, e a altura é esse lado aqui, ó, então a base tem 6 centímetros também, já vimos uma coincidência aqui, ó, tá? D. Qual a medida da altura do triângulo? É 3 centímetros. Então, nós temos outra coincidência aqui também. Letra E. Vamos lá, ó. Qual a área do retângulo e a do triângulo? Tá? Então, retângulo, ó. Retângulo é igual 18 centímetros quadrados. E triângulo é igual 9 centímetros quadrados. Podemos dizer que a área do triângulo é a da área do retângulo. Olha só, o que o triângulo é do retângulo? 9 é metade de 18. Então, aí, ó, podemos dizer que é a metade. Então, nesse tracejado aí, ó, vocês vão completar com a palavrinha metade. Então, a área do triângulo é metade da área do retângulo. Logo, chegamos a uma conclusão. Área do retângulo, base vezes altura, e a área do triângulo, base vezes altura dividido por 2. Por quê? Porque é a metade. Eu peguei um retângulo, dividi ao meio e aí eu tenho a área do triângulo, certo? Bom, continuando então na página 115, olha só. Nós vamos comparar retângulo e trapézio agora, tá? Então, do mesmo jeito, eu vou escrever aqui, ó, área do retângulo. E aqui eu vou escrever a área do trapézio. Deixa eu fazer mais ou menos um trapézio que tem aqui assim, né? Tá? Mais ou menos. Vamos lá. Área do retângulo. Novamente, contando os quadradinhos. 6 vezes 3, 18 centímetros quadrados. Área do trapézio, olha só, eu tenho um retângulo dividido de outra forma que não em triângulo, agora em trapézio, e eu vou contar os quadradinhos dele também, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 quadradinhos inteiros, mas aí eu tenho, 7 quadradinhos inteiros, aí eu tenho mais umas metadinhas e eu consigo chegar 8, 9 quadradinhos, olha, então aqui são 9 centímetros quadrados. Vamos continuar as questões, ó. A. Qual a medida da base do retângulo? Mesma coisa que ali, ó, 6 centímetros. Letra B. Qual a medida da altura do retângulo? 3 centímetros. Letra C. Qual a medida da base menor do trapézio? Então, a menorzinha tem 2 centímetros, são 2 quadradinhos, ó. Letra D.
E a medida da base maior, o outro lado, ó, 1, 2, 3, 4. Então, aqui são 4 centímetros da base maior. Letra E. Que relação as bases do trapézio têm com a base do retângulo? Então, olha só. Aqui pelo desenho, ó, o que a gente consegue observar, ó? Base maior aqui e a base menor aqui. Então, se eu juntar a base maior com a base menor, eu tenho o lado que corresponde ao retângulo, certo? Tá dando para ver aí certinho? Ó? Então, a base maior mais a base menor é igual à base do retângulo, certo? Então, vamos escrever a base maior mais a base menor é igual à base do retângulo, certo? Então, essa é a relação que existe. Letra F. Qual é a área do retângulo e do trapézio? Então, vamos lá. F. Retângulo é igual 18 centímetros quadrados. E o trapézio é igual 9 centímetros quadrados. Muito bem. Podemos dizer que a área do trapézio também é a metade do quê? Da área do retângulo. Só que aqui, ó, nós vamos ter uma pequena diferença. Então, novamente, a área do retângulo, base vezes altura. Área do trapézio, base menor mais a base maior vezes a altura dividido por 2. Por que eu vou somar a base maior com a base menor? Para ela dar a base do retângulo. Então, nós estamos trabalhando todos esses conteúdos na forma de comparação para a gente chegar às conclusões, certo? Aí, nós vamos, então, agora passar para a área do losango. Nós vamos comparar agora, pessoal, a área do retângulo ou paralelogramo com a área de um losango, certo? Então, a primeira imagem que nós temos é de um paralelogramo, que foi dividido ao meio e que vocês estão observando aí que foram encaixadas as peças de outra forma, formando um losango. Então, se eu tenho um paralelogramo, eu consigo transformá-lo em losango. É isso que está representando esses desenhos aí, certo? Letra A. Qual a medida da base do paralelogramo? Então, nós vamos vir aqui, ó, tá? E vamos contar os quadradinhos. 1, 2, 3, 4. E a altura nós vamos contar por aqui, pessoal, ó, certo? Então, vamos lá, ó. Nós temos, então, que a medida da base do paralelogramo corresponde a 4 centímetros. Letra B. Qual a medida da altura do paralelogramo? Observe que não está ocupando um quadradinho inteiro, ó. Então, tem 1, 2, 3 quadradinhos inteiros e mais metade do outro. Metade de um é meio. Então, a altura desse paralelogramo corresponde a 3 centímetros e meio. Olha só. Letra C. Qual a medida da diagonal menor do losango? Ó, então, vamos lá. Diagonal menor é essa linha do meio aqui, ó. Quantos quadradinhos? 1, 2, 3, 4 quadradinhos. Diagonal menor, certo? Então, aqui são 4 centímetros. Já temos uma coincidência, olha só. Letra D. E a medida da diagonal maior do losango? Olha só, diagonal maior, essa que vem de cima a baixo aqui. Então, vamos ver, ó, quantos quadradinhos? 1,
2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos inteiros. Mas tem um pedacinho aqui e outro pedacinho aqui, ó. Que então, se eu juntar esses dois, ó, que estão pegando metade dos quadradinhos, meio mais meio, 1. 6 mais 1, a diagonal maior vale 7 centímetros, certo? Então, no losango, a gente faz assim, ó. Esse é o losango. Essa daqui é a diagonal menor, eu represento com um Dzinho minúsculo. E essa daqui, ó, é a diagonal maior, que eu represento com um D maiúsculo, certo? Letra E. Vamos ver aqui. Podemos dizer que a altura do paralelogramo e a metade da diagonal maior do losango possuem a mesma medida? Então, olha só, qual é a altura do paralelogramo? É 3,5. Essa diagonal maior aqui, ó, ela mede 7 centímetros. Qual é a metade de 7? Não é 3,5? É. Então, eu posso dizer que a metade da diagonal maior é o mesmo que a altura do paralelogramo? Sim, com certeza, olha só. Certo? E letra F. Podemos dizer que a diagonal menor, agora essa daqui, ó, diagonal menor do losango e a base do paralelogramo possuem a mesma medida? Olha aqui. Essa é a base do paralelogramo e essa é a diagonal menor. Elas possuem a mesma medida? Sim, também. Concluindo, então, a área do paralelogramo, como a gente já viu comparando com o retângulo, é base vezes altura. E como que eu faço para calcular a área do losango? Então, é diagonal menor vezes a diagonal maior dividido por 2, porque de um paralelogramo eu faço 2 triângulos e dos 2 triângulos eu monto um losango, certo? Muito bem. A partir da página 117, tem várias coisinhas explicando tudo isso que nós já vimos, seria a teoria. Então, essa parte eu vou pedir para que vocês leiam, tá? Todas essas páginas, da 117 até a página 120. É só uma observação na página 118. Aqui do ladinho, ó, tem um recadinho. A altura em inglês se escreve height, cuja medida é representada pela letra H. Então, quando a gente for calcular a área de um retângulo, nós vamos escrever base vezes altura, tá? Porque a altura em inglês se escreve, né? Começa a primeira letra com H. E o Azinho a gente usa na matemática para representar aresta. Então, se eu colocasse um A ali de altura, eu poderia me confundir. Então, a letra A é de aresta, tá? E o H é de altura, por isso que a gente trabalha assim. Bom, vocês vão ler essas páginas e vão perceber como uma figura se transforma em outra e as relações que existem para a gente poder chegar, então, na página 120, quadro com o resumo das áreas dos polígonos, tá? Então, olha só, o quadrado, ele tem todos os lados iguais, então a dimensão dele é lado. E para calcular a área, é só fazer lado vezes lado ou lado ao quadrado. O retângulo, ele tem base e altura, então eu faço base vezes altura. O triângulo, ele também tem base e altura, só que eu vou multiplicar base vezes altura e vou dividir por 2, porque é como se fosse a metade da área de um retângulo, certo? O paralelogramo
ou melhor, o retângulo é um paralelogramo. Então, para calcular a área do paralelogramo, eu também uso base vezes altura. O trapézio, olha só, ele tem base maior, base menor e altura. E dele eu também consigo dividir em duas figuras iguais. Do retângulo, eu faço 2 trapézios. Então, vai ser base maior, que é o B maiúsculo, mais a base menor, que é o B pequeno, vezes a altura, representado pela letra H, dividido por 2. E o losango, ele tem a diagonal maior, representado pelo D maiúsculo, a diagonal menor, representado pelo D minúsculo, e a área dele, diagonal maior vezes a diagonal menor, dividido por 2, certo? Pessoal, teoria, extenso, cansativo. Então, amanhã nós vamos fazer os exercícios. Eu vou fazer com vocês amanhã os exercícios, certo? Se vocês quiserem tentar fazer aí sozinhos a página 121, 122, 123, se vocês quiserem tentar fazer sozinhos, ok. Se não, na aula de amanhã nós fazemos juntos, certo? Beijo!